Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos telespectadores, ouvintes, entusiastas, fãs, haters do nosso maravilhoso Salve Salve Foodcast. Se Principalmente os haters que estão nos prestigiando, né? Mas mais do que os fãs. Às vezes os fãs têm mais o que fazer, os haters não. Não tem. Eles não têm nada pra fazer a não ser destilar o hate. E bem ou mal o hater tá dando audiência, né? Cara, eu adoro eles. Um beijo especial pra você, nosso hater. Você é nosso hater. Você Mentira, que não é hater ainda, seja. Mentira, não seja. Se vocês acharam que estávamos escondidos, sumidos por um tempo, sim, a gente deu um tempo, muitas coisas aconteceram, como vocês bem sabem, mas essa é a edição de número 117 do nosso querido Foodcast, e aqui ao meu lado está ele de amarelo. Ele veio discreto hoje, porque ele não queria ser notado, combinando com a capinha do celular e com a foto que ele tem dele mesmo dentro da capinha do celular, todos de amarelo, da sua família. E assim nasceu o filme Inception. Mas depois a gente fala sobre isso. Joe Carvalho, seja muito bem-vindo. Voltou ótima, muito Voltei, bem. Eu descansei bastante. Obrigado, gente. Tô aí, tô nativo ainda, tô aqui, tô voando. Tô vivendo grande fase. Legal. Muito que bem. Mas não, tem que falar um troço aqui. Que eu tô, né, que Ele voltou situado. O Roger é tão de casa que a gente já quase que considera que o Roger é um de nós. É família, um de o nós, Roger né? é família. Eu quero dar boa tarde também pro Roger Klaff, que ele não tem pra dizer que o Roger ele se convida, porque ele já tem essa intimidade. Roger, grande parceiro de viagens e principalmente grande parceiro de projetos que envolvem o setor de alimentos, de bares e restaurantes. O Roger é um dos líderes do Sebrae nesse segmento, é o especialista em alimentos e bebidas, em toda a parte que diz respeito ao setor de gastronomia. E está aqui conosco hoje para nos contar uma série de iniciativas que o Sebrae está criando para ajudar a galera que passou por poucas e boas agora. E é importante que se diga que sempre que o Roger vem aqui, existe uma tabelinha fantástica entre o Foodcast e o Plano de Voo, sim, que é o podcast do Sebrae, e que em seguidinha também você vai ouvir este podcast no Plano de Voo. Caso você seja nosso hater e não deles, pule pra lá, que lá todo mundo se ama, né, Roger? Muito legal. Obrigado pelo convite. Leila, Diogo, tá aqui com vocês pela, acho que terceira vez, né? Terceira vez, eu acho. Muito legal mesmo. Terceira ou quarta. Tá ouvindo vocês, né? É uma diversão tá aqui com vocês, né? Não é um programa de humor, mas tem o seu lado com alegria, né? E é uma pauta que tem tudo a ver com gastronomia. A gastronomia tem tudo a ver com diversão, né? Exatamente. Não é nosso alívio cômico, às vezes, para enfrentar tanta dificuldade, né? É isso aí, mas bacana estar aqui com vocês e poder representar o Sebrae junto ao Destemperados, que é um grande parceiro da gastronomia no Rio Grande do Sul. A gente que agradece muito o Sebrae por todo o apoio ao setor e a plataforma Destemperados já nesses tantos anos de plataforma. E é muito interessante o Sebrae. A gente, quanto mais passa o tempo, mais conhece, mais convive com o Roger. E com todo o time, né? Exato. E com o Roger, porque estamos ligados a projetos sempre em comum também, porque é um grande amigo. Mas também isso é o que proporciona que a gente conheça cada vez mais também o Sebrae e percebe que como ele é um grande apoio para o empreendedor. Não tem absolutamente nenhum critério de escolha, quando o empreendedor mais precisa, o Sebrae está sempre aí do lado para te ajudar, para te instruir, para ser quase, a gente brigou aquele dia, quase como o médico da família, né? Exato. Dizer, meu velho, deixa eu te dizer, cara, agora é a hora de tomar este medicamento, de repousar, de dormir, de comprar essas vitaminas e vamos lá. Então é muito importante ver que o Sebrae representa muito não só dessa retomada, mas também do momento maravilhoso que a gastronomia estava vivendo e vai voltar a viver agora. Sim. Vai voltar, sem dúvida. É um momento difícil, né? Onde é fundamental que a gente esteja preparado e eu acredito o Sebrae deu uma resposta muito rápida nesse momento, como em poucas vezes, né, a gente teve condição de fazer um redirecionamento em todas as nossas atividades, em todo o nosso orçamento para que a gente pudesse contemplar nesse programa emergencial, que é o Sebrae Tech Supera, que a gente pudesse estar junto das empresas e ver efetivamente, tentar ajudar as empresas nesse momento e ver algumas empresas já
estimuladas a sair, né, de uma situação bem difícil que elas estão, né, sabendo que tem o Sebrae por trás, né, tem entidades aí que dão um apoio, que tem um suporte, né, que não estão sozinhas nesse momento, é fundamental. Eu quero fazer até um disclaimer antes de passar a palavra, que eu sei que tem um monte de coisa para falar. Esse episódio ele é feito em parceria com o Sebrae, é importante que vocês saibam, mas ainda que não fosse, tá? É um momento muito legal de trazer o Roger aqui por tudo que ele representa, pela capacidade que ele acaba tendo em função do exercício que ele acaba desenvolvendo no Sebrae, né? Porque principalmente é um episódio onde você, empreendedor, dono de bar e restaurante, e que, portanto, está nos ouvindo em função disso, né? Se bem que tem gente que não trabalha com bar e restaurante que também nos ouve, mas que você tem aqui neste episódio uma série de respostas para várias perguntas que ainda estão em aberto, porque o Roger me contou que o Sebrae não é que agora vai desenvolver um projeto para ajudar os caras em função das enchentes. O Sebrae já tem um gabarito que foi feito em cima de uma série de outras catástrofes em vários estados que atingiu o setor de bares e restaurantes e que sabe exatamente o que precisa ser feito nesse momento muito delicado, como o desastre lá de Mariana, do litoral de São Paulo, né, Roger? Lá de Maceió também, no rompimento daquela barreira lá. Petrópolis. Então, exato. Então, sempre o Sebrae tem respostas fantásticas e adequadíssimas para a retomada do setor de qualquer que seja, mas nesse caso de bares e restaurantes. Por favor, pode comentar isso, depois eu te faço uma pergunta. Legal. É verdade, né, Diogo? A gente fez uma conexão, né, com todas essas regiões aí, principalmente olhando para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari e Rio Pardo, no ano passado, né, que é super recente, região que segue sofrendo bastante aí com as cheias. E o que funcionou lá foi o programa Sebrae Tech Supera. Lá a gente conseguiu atender mais de 400 empresas, né, que de alguma maneira foram impactadas diretamente ali pelas cheias, pelos deslizamentos, e daquelas empresas que acessaram o Sebrae Tech Supera, 99% retomaram as suas atividades, conseguiram, né, se reerguer com o nosso apoio e também de outros parceiros, né? A gente não trabalha nunca sozinho, né? Tem diversas entidades que estão junto, apoiando e aportando recursos também. A gente está sendo procurado por diversas grandes empresas também que atuam na cadeia de alimentos e bebidas, querendo ajudar. Hoje de manhã a gente teve reunião, semana passada, e aí a gente vê como essa resposta foi rápida, porque algumas grandes empresas ainda estão pensando em como podem apoiar os pequenos negócios afetados, né? E quando a gente apresenta um programa que já está andando, que já está dando resposta para as empresas, já está beneficiando algumas empresas, inclusive tive em uma delas agora, aqui alguns minutos atrás, depois posso comentar, né, que já recebeu a visita do consultor, já está orçando alguns itens para poder organizar a reabertura do negócio, né? Então, nesse momento é fundamental, né, ter essa gestão da crise, poder dar uma resposta rápida, né? Não tão rápida como todos os empreendedores precisam, mas já tem alguns resultados, né? Muito bem. E para quem não tem dimensão do tamanho dessa tragédia, dessa catástrofe climática que a gente viveu aqui e ainda vive, né, no Rio Grande do Sul, a gente está falando de mais de 160 mil negócios afetados diretamente, isso no setor de alimentos e bebidas, sendo que desse número, 15 mil são de pequenos negócios, negócios familiares, aqueles negócios menores mesmo, que às vezes não tem um fluxo de caixa para operar ou não tem aquele fôlego que precisa para poder perseverar. Como é que esses caras... o que na prática eles precisam fazer para voltar ativa? Como que eles podem buscar o Sebrae? Por onde eles começam? Quase que a empresinha familiar, né? O cara que está ali, que vende o caixa de hoje para comprar o estoque para amanhã e assim vai aos poucos. Como é que essas pessoas, e não só eles, né, mas todos, como é que eles podem procurar o Sebrae? Beleza. Esse é o foco que eu vou tentar traduzir com o case que eu estava minutos antes aqui agora,
O Diogo deve conhecer por ser colorado ali o Griot Burger, que está dentro do Beira-Rio. Estava conversando com o Luiz, não conhecia o negócio dele, né? Só passava na frente aqui, me deslocando para a Zona Sul, mas o Luiz é um empreendedor que o negócio dele não é só hambúrguer, tem toda uma história de conexão com a cultura afro dentro do Rio Grande do Sul, de apoio a movimentos sociais, e ele foi afetado, como o estádio do Inter, né? Foi afetado também, tá? Desde do início de maio, né? E tinha uma programação extensa. É uma pequena empresa, tem 4 funcionários. Sim. Ele é o empreendedor, ele que está na linha de frente ali atuando, né? Tinha diversos eventos, ele recebe muitos aniversários, além, né, do que acontece do grande movimento ali quando tem jogos de futebol e outros eventos que acontecem ali no Gigantinho. Teve impedido de entrar no negócio durante 20 dias pelas águas, né? E agora, infelizmente, ele vai ter que realocar o negócio dele para um outro lugar. E outra, enquanto não tiver jogo ou não tiver atividade ele ali, não tem ele não esses fatura eventos, também, né? Nada, né? Então, até o delivery ele estava contando, né, que ele fez uma ação promocional, um teste, né? Porque ele tem diversos, né, quase 10 mil seguidores orgânicos ali no Instagram dele, né? O case fazendo já a propaganda ali do Luiz, porque é um case emblemático. Qual é o arroba dele pra gente divulgar? Griot Burger. Arroba Griot Burger, eu acredito. Tá, né, arroba Griot Burger. Depois a gente coloca aqui. Frequenta o Beira-Rio. A gente coloca aqui pra divulgar. E um trabalho fantástico dele, né, do empreendedorismo afro, com toda a cultura. Ele nos deu uma aula ali sobre literatura, né, sobre rodas de conversa que acontecem ali. E o Luiz vai ter que realocar, né, o Griot Burger, a primeira hamburgueria antirracista do país. Que legal. Exato, né? Irado. Então o Luiz nos deu Luiz Sampaio. Isso. Luiz Sampaio? É. Não acredito, não. Vamos fazer um post destemperados dele. Já temos, depois a gente vamos divulgar esse post. Tá aqui a fera, ó. É isso aí. É ele, Tive ali com ele agora, o Luiz. Pô, agradeço essa oportunidade do Sebrae de eu poder conhecer, né? A gente, o tempo inteiro a gente acha que conhece, tá há muitos anos, né, no segmento, mas não conhecia o trabalho fantástico do Luiz, então ele está contando com a gente, né? E a gente estava junto ali do trabalho da Cozinha de Recomeço, que é um trabalho que o Rodrigo Belora, chefe, cozinheiro aqui do estado, é uma liderança, né? Que ele está capitaneando isso e reunindo o Marcos Live e outros cozinheiros aqui do estado e outros profissionais para ajudar justamente empresas que foram atingidas, e a gente se conectou rapidamente como o Sebrae. Então o Luiz já recebeu a visita do nosso consultor, então no primeiro momento ele se cadastrou no Cozinha de Recomeço, também foi orientado, né, a entrar na página do Sebrae Tech Supera, fazer o cadastro dele. Já recebeu a visita do nosso consultor, que foi lá checar as informações com ele, já passou sugestões, né, de lugares onde ele pode fazer a compra de pequenas máquinas, utensílios ali. Ele ainda está definindo, né, em função de que ele vai ter que sair ali do Beira-Rio e está vislumbrando um outro espaço que sem dúvida vai ser sucesso para a retomada dele, né, para que ele possa escolher esse equipamento que ele vai priorizar nesse momento para a reabertura. E aí a gente faz, né, esse acompanhamento dele por meio dos consultores, para que a gente possa fazer o ressarcimento, né, depois que ele faça essa compra do equipamento, né? Que legal, ou seja, dá fôlego para o empreendedor, né, num momento tão importante que ele não só perdeu tudo, como ele não está faturando. Então... Não, tu sabe que nesse momento a gente por vezes acha que a ajuda precisa ser de um jeito muito imponente, assim, tem que ter uma dimensão material. E o Rodrigo, tu estás agora Cozinha de Recomeço, eu me lembro do Rodrigo Belora, que é um dos idealizadores do Cozinha de Recomeço, né? E aí ele me disse assim, cara, a gente está agora conduzindo algumas pessoas daqui que perderam seus restaurantes ou que perderam seus empregos para trabalhar em restaurantes do Rio e de São Paulo temporariamente, e ouvindo as pessoas para entender também como é que a gente pode ajudar. E tu sabe que muitas vezes o que as pessoas mais precisavam era de um abraço. Eu chegava para falar com os caras e dava oi, apertava a mão e dava um abraço, e eu sentia que aquele abraço existia uma troca de energia ali que era isso.
que o cara queria. Cara, Era um apoio, era um ombro, eu sabe? ouvi o Rodrigo falando do abraço várias vezes na reunião e eu fiquei intrigado com o abraço, né? E hoje com o Luiz, cara, foi muito legal assim, a conversa com ele. A gente conversou bastante ali, né? Tanto cheguei atrasado aqui para a nossa conversa. Mas no final o Luiz se emocionou bastante, né? E, cara, ele me deu um abraço. Eu lembrei do Rodrigo, né, cara? Ele, muito obrigado por vocês me escutarem, ouvir a minha história. Nesse momento ele contou vários obstáculos, né, que ele tem nesse momento, né? Não é simples, né? Ele vai sair de um espaço, vai para outro espaço, precisa de diversas ajudas, apoios, enfim, está recorrendo a muita gente. E algumas coisas não estão acontecendo como ele espera, mas a gente foi levar uma boa notícia para ele. Ele ficou super feliz de poder contar com o nosso apoio, deu esse abraço e tem o nosso compromisso, né, de estar com ele nessa retomada, né? Muitas vezes é isso, né, de ter o consultor que vai lá para ouvir, para direcionar, para mostrar que existe uma possibilidade, né, um caminho de recomeço. E tá junto do empreendedor, né? Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente. Até o momento, o Sebrae Tech Supera, a gente tem quase 10 mil já cadastros, pedidos realizados, né? Porque a gente entra em contato com as pessoas, checa algumas informações, tem alguns pré-requisitos para acessar o programa. Perguntar agora, né? quem pode se inscrever no Sebrae Tech Supera? Sim. São MEIs, micro e pequenas empresas que estão em regiões municípios que foram decretados estado de calamidade e que foram atingidos de alguma maneira, né? A água chegou nesse local, né? Então, na nossa conta, assim, são 800 mil pequenas empresas em geral, né, que foram afetadas de alguma maneira, 160 mil que foram diretamente afetadas, como tu comentou, né, onde a água chegou, né, que no caso do Luiz e vários outros aí, da mesma forma, né, a água chegou ali, ficou impossibilitado de entrar e vai precisar, né, esse é o pré-requisito, e a empresa tem que estar no nome da pessoa, né, esse ressarcimento de alguns utensílios, né, a gente tem que também fazer a checagem, né, não é um upgrade, né, que acontece às vezes. Eu tinha uma geladeira X, um freezer, agora vai ter que trocar para uma mais moderna, né? Exato, né? A gente precisa ver que equipamento tem para a gente possa, né, tá fazendo esse ressarcimento na mesma linha, né, de equipamentos que ele tinha. A gente sempre tem que se basear mas não tem que, né? Mas é mais fácil quando se baseia exato em algum acontecimento semelhante, para que principalmente a gente consiga ver, tendo esse acontecimento, esse histórico como referência, a gente mais ou menos consegue saber o tempo necessário para voltar à normalidade, né? Uma das maiores catástrofes que aconteceram próximas, com características, né, algumas da nossa enchente, foi o furacão Katrina, né, em New Orleans. 2006. Exato. E depois disso, recentemente, um pouquinho mais perto da nossa realidade, foi as enchentes de Petrópolis, né, na Serra do Rio de Janeiro. Que talvez vocês tenham no histórico do Sebrae o estudo desses dois cases para entender a maneira que precisa ser retomado todo esse movimento, essa ajuda, esse suporte ao ecossistema de bares e restaurantes especificamente. O que dá para tirar de exemplo, de ensinamento desses dois cases que eu te citei, Katrina e Petrópolis, que a gente, de alguma forma, transforme em mensagem positiva, em aprendizado para as pessoas desse mercado, para ver, cara, galera, o negócio é o seguinte, esses dois lugares, depois aconteceu isso aqui, que é fantástico e que relaxa, que vai dar tudo certo. O problema aqui é extremamente complexo, né? Se a gente olhar assim, não é um problema linear, né? Se a gente pegar como referência pandemia, né? Nem pegando esses dois, assim, onde todo mundo passou por uma situação difícil, os negócios estavam fechados, tinha alguma regulamentação específica para alguns setores, né? Aqui a gente está falando, pega a cidade de Porto Alegre, né? A gente tem as cervejarias do bairro Anchieta
limpando os Sim. equipamentos, né? Outras empresas que já estão mais para o quarto distrito, um pouquinho mais avançado, e a gente tinha em determinado momento aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, algumas empresas que estavam afetadas com água dentro, 2 quadras próximas ali da Getúlio Vargas, uma empresa afetada indiretamente, né? Ela não estava com água, mas estava ilhada, sem energia, sem água, com os produtos estragando na câmara fria sem ter como produzir, né? Então, até nessas linhas de corte para apoio, né, a gente teve que priorizar um número grande. Se olhar 160 mil diretamente, já tem bastante ajuda, né, que as empresas precisam, mas a gente tem também outras empresas aí que, de alguma maneira, precisam de apoio também, produtores rurais, né, que ficaram ilhados e a questão logística não conseguem colocar sua produção, né, para desovar a produção para os seus fornecedores, né? Então a gente de diversas formas vê essa conexão dos empreendedores. Outro programa além do Cozinha de Recomeço que a gente está junto é o Produtores Gaúchos Unidos, que é uma iniciativa muito bacana também de produtores rurais. Já tem mais de 200 produtores rurais cadastrados, pequenos produtores, e ali a gente tem produtos muito bacanas, e donos de bares, restaurantes de todo o Brasil que querem acessar, ajudar comprando esses produtos, né? Então estão sendo realizados eventos no primeiro momento fora do estado, agora já está se organizando aqui para eventos e feiras aqui dentro do Rio Grande do Sul, e eu acredito que fique, né, como aprendizado, né, a alimentação, a gastronomia é sempre uma das primeiras a retomar, né, pela necessidade básica aí de alimentação, mas também da necessidade de socializar, né, de ter acesso aos produtos, de rever os amigos, né? Então a gente já vê um movimento voltando onde é possível voltar dentro dos bares, restaurantes, né, para que as pessoas possam voltar a consumir, voltar a se divertir, valorizar também os restaurantes locais. E essa conexão com os fornecedores locais, eu acho que é o grande aprendizado que fica para nós, né? A gente tem produtos de alta qualidade aqui dentro do estado, se fala muito em cadeias curtas de produção em todo o mundo, né? E às vezes o dono do bar, restaurante, do varejo, acaba priorizando produtos de fora, ou até o consumidor, né? Às vezes a justificativa do próprio empresário é que ele não tem um produto local porque o consumidor vai lá e pede o produto o de fora. Não, e até em grandes redes de varejo aqui acabou tendo essa sinalização de produto gaúcho, que é muito legal. Aqui fora daqui, né? Também, exato. Então, compre do gaúcho. Cara, fantástico isso, né? Tu vê... Precisou acontecer essa tragédia para o cara se dar conta de que ele tinha que apoiar o consumo local aqui. Esse é um aprendizado imediato, né? Isso é muito importante, que essa conexão que o Roger fez de consumir produtos de produtores próximos a gente fala isso há muitos anos, né? E que é pertinho de ti vai ser sempre melhor, né? Sempre vai ser melhor. Países fazem isso já, muitos culturalmente já fazem isso, e a gente patinou um pouco, e às vezes precisa a gente também olhar um pouco... Não acho que haja um lado bom de uma tragédia. Eu não tenho essa... Não sou poliana a esse ponto, mas a gente se aproxima, a gente se fortalece, a gente entende a nossa capacidade de resiliência, de superação, e a gente refaz alguns conceitos que a gente tinha, e eu acho que esse é muito importante, de consumir os produtos daqui, entender que a gente tem produtos bons, produtos competitivos, e que mais do que nunca agora se faz necessário, porque isso vai ajudar a reconstruir os nossos negócios também. Não, e assim, o cara que fica ainda em crise, porque não sabe direito como é que ele faz para ajudar, porque ele não foi para a linha de frente, porque ele não tirou ninguém da água, porque ele não salvou nenhum cachorro. Tu ajuda comprando o produto gaúcho, né? Aquecendo a nossa economia aqui, fazendo com que o dinheiro circule mais aqui dentro, e dando motivos para a indústria local seguir produzindo, né? Não perder sua produção, talvez até fazer com que o supermercadista aumente o seu pedido naquela indústria, porque vendeu bem, vendeu legal, ao invés dos... Não que... tudo bem, não vamos fazer agora juízo de valor, mas... Cara, agora é a hora de ajudar os caras que produzem aqui, que eventualmente muitos foram também afetados. Exatamente. Lembrando que a gastronomia é sempre um caminho de reconstrução para pessoas que, por algum motivo, seja ele qual for, não tem mais os seus negócios. Então, outros setores, outras indústrias, outras empresas que talvez não existam mais depois dessa enchente,
pode ser que essas pessoas migrem para a gastronomia. Então, a gastronomia tende a crescer, porque é uma alternativa rápida, é uma possibilidade de tu ter um pequeno negócio com a gastronomia, que não necessariamente tu precisa de grandes equipamentos. Então, muito provavelmente, o setor da gastronomia vai crescer com isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa apoiar. Tu vê, as pessoas atribuem muito... A pandemia foi assim, né? Sim. Antes até, as pessoas atribuem muito o crescimento, o descobrimento da cena nova-iorquina e especificamente da cena alternativa de manifestações culturais no Brooklyn depois da queda das Torres Gêmeas. Que muitas pessoas foram para morar no Brooklyn por ser uma vida ainda próxima à ilha de Manhattan, mas um pouco mais tranquila e mais próxima do seu ideal de vida, que é na loucura, mas não tão envolvido na loucura. E aí começou a surgir as cervejas artesanais, muito tocado pela Brooklyn, né? Que é uma cervejaria lá do Brooklyn. Os festivais, as feirinhas, a cena de comida artesanato, de comida de rua, de produtora de cervejas artesanais de uma forma geral, não só de cerveja, né? Então, tu vê... são sempre depois de algumas tragédias, de algumas catástrofes, que também vem depois algumas páginas, talvez para compensar a tragédia, páginas muito, muito bonitas, né? Até a gente visitou 2 lugares junto, eu e tu, no 4º distrito, que foi o 4º distrito. A gente fala tanto do 4º distrito não porque a gente tem algum tipo de preferência por aquele bairro, por aquela região, né? Porque o 4º distrito é formado por vários bairros. Mas porque o 4º distrito simbolizava muito essa imagem da nova Porto Alegre. Uma Porto Alegre muito mais boêmia, mais promissora, mais charmosa. E também porque os bairros industriais, acabei de dizer agora o Brooklyn como um dos exemplos, né? Os bairros industriais são bairros... não se faz uma grande cidade sem uma gastronomia desenvolvida e sem a reocupação de um bairro industrial, um bairro histórico. Isso é em todas as cidades do mundo legais que a gente admira, é assim. E a gente estava percebendo isso agora. E o 4º distrito foi onde talvez estourou a primeira onda, né? Ali estava na cara da arrebentação do Rio Guaíba. E levou alguns dos grandes símbolos dali, principalmente porque o polo cervejeiro, que é uma referência nacional, fica todinho ali, né? E nós estamos o For Beer, que é um dos precursores do 4º distrito, né? E também o Gracejo, que é um da nova safra. Então são 2 linhas diferentes. De uma forma prática, pro empreendedor que está ainda tentando entender como é que o Sebrae pode ajudá-lo, nos exemplifica de uma forma muito, muito fácil de entender a interferência do Sebrae agora, neste caso, com o For Beer e o Gracejo, por exemplo. Sim. É por meio do Sebrae Tech Supera, né? Como é que funciona na prática? O Sebrae Tech Supera chegou lá. E aí, o que tá fazendo? O principal é esse, né? É trazer mais empresas, pessoas que ainda não têm informação, a se cadastrar lá. Fez o cadastro, a gente faz essa checagem aí de informação que eu comentei antes, né? Para ver se está tudo ok, até para não gastar um deslocamento, visita, vai o consultor lá e a empresa não está apta, né, a receber esse benefício. Tem outras linhas aí que a gente pode atender também, de consultoria em processos, em layout de produção, em ajuste da cozinha, em segurança em alimentos, em finanças, em organização de toda a documentação que o empresário precisa para entrar com o crédito, né? Até agora estava conversando com o Luiz, ele estava acelerando ali, e quando ele chegou num dos bancos aí que ia liberar o recurso, ele estava com uma parte ali de tributação atrasada que ele vai precisar quitar para poder. Então, podia ter evitado isso, né? Mas já é um sinal de alerta. Opa, olha só. Quita aqui, velho. Acelera esse processo e com essas consultorias a gente pode ajudar, né? Então, o Sebrae Tech Supera a partir dessa checagem, se efetivamente é isso, se não, a gente caminha para esses outros atendimentos, mas está ok, tem essa possibilidade de acessar o recurso, vai o consultor lá presencialmente, né, para checar essas informações e ajudar o empresário na estruturação desse plano de retomada e a priorizar que tipo de equipamento, né? No caso do Luiz ali, bom, e no caso do Gracejo lá ele tinha uma máquina de gelar copos, enfim, Sim. que ele tinha, que é importante para ele, para essa retomada. Então, é sinal de que tinha chopp gelado. Exatamente. Então.
Então, para ele, pro modelo de negócio dele, pro que ele entende, né, que é um serviço de qualidade, aquela máquina de refrigerar o copo, de entregar o copo gelado, né, com o chopp, com a cerveja, faz a diferença no negócio dele. Então, é o que a gente vai poder ajudar nesse momento, né, entre as outras orientações ele que ele vai receber. Eu ia dizer que, inclusive, essas outras informações, essas outras assessorias, elas são tão importantes, ou não digo mais que o dinheiro, porque o dinheiro ele resolve aquele problema da máquina de gelar o copo que ele precisa. Agora, todo esse conhecimento que ele vai adquirir de finanças, de processos e tudo mais, isso vai refletir no negócio dele, e às vezes muitos desses negócios não tinham, não estavam ali envolvidos no dia a dia e não procuravam esse tipo de auxílio, que existe, sempre existiu, o Sebrae sempre foi parceiro, sempre esteve disponível, mas que nesse momento, às vezes, através de uma ajuda financeira, eles conseguem ter o benefício de todas essas outras ajudas e consultorias, que é muito importante. Eu vou dar um recado agora, o senhor guarda isso aí, segundinho. Peguei Que aqui, é por segurei. isso que o Sebrae RS é o parceiro ideal para o teu negócio. Então já sabe, né? Tu que está nos acompanhando aqui, saiba que o teu negócio, o teu bar, a tua padaria ou o teu trailer de cachorro-quente, se ele foi afetado diretamente pelas enchentes, tu pode contar com essa baita iniciativa que é a Sebrae Tech Supera. É um apoio financeiro de até R$15 mil para te ajudar a reconstruir o espaço físico do teu negócio. E não perde tempo e acessa sebrae.rs/supera-destemperados e confere os critérios para solicitar o teu benefício. Sebrae RS, juntos a gente supera. Isso não é excludente, não é que tu vai ir atrás do Sebrae Tech Supera para te ajudar, que tu vai deixar de usar outras linhas de crédito, de banco. Eu acho que tudo é bem-vindo. Inclusive o Sebrae te ajuda a organizar toda essa alternativa que tu tem no mercado para de alguma forma te refazer. Mas eu ia usar uma figura de linguagem que não é, o Sebrae não está dando peixe, ele ensina a pescar, né? Mas é que, na verdade, isso até de alguma forma faz sentido, porque já falamos sobre isso também. O mercado da gastronomia é um mercado meio informal, meio desestruturado, né? Porque é tudo muito intuitivo. Às vezes muito familiar. O cara muitas vezes, alguns dos grandes cozinheiros, dos grandes chefes que têm grandes restaurantes, têm grupos de gastronomia, são autodidata. E não necessariamente são bons administradores, se associaram muito bem. E tem um negócio muito bom que está alicerçado na sua imagem, né? Mas na parte lá do dia a dia, do escritório, do administrativo, a coisa acontece de uma maneira meio sem método. Sim. Então é o momento até de o cara dar um passo atrás e dizer assim, cara, já que o Sebrae tá aqui para me ajudar, que chegou aqui o esquadrão do Sebrae, eu vou aproveitar para também escrever novas páginas da minha história de um jeito um pouco mais cartesiano, mais organizadinho. Sem perder sem perder a tua magia, criatividade, claro. a tua inocência de fazer as coisas de um jeito até muito mais puro, porque a gastronomia também é isso. Sim. É uma manifestação artística, aquilo que tu faz ali, tu cozinha para uma pessoa a partir daquilo que tu tá sentindo, né? Mas que tudo isso se encontre, né? A parte da estrutura administrativa e também a parte criativa. É muito comum, né? Um negócio que inicia de modo pequeno, é simples de começar, inicia às vezes até na informalidade, né? Como um teste, aí começa a tomar melhorar, ter sucesso e começa a ter a necessidade de profissionalizar. E às vezes é muito do perfil do empreendedor mesmo, né? O cara gosta de cozinha, ele está na cozinha, ele quer cozinhar. É raro, mas existe, né? Temos alguns casos acontece de empreendedores que têm essa habilidade, né? O cara é bom na cozinha e ele é bom no Excel. Às vezes acontece, né? Mas a Lela é assim. Olha aí, ó. A cozinha ela é boa de Excel. Eu respeito o Excel, é diferente. Não, mas já é ele que me gosta dele?
Não muito. Eu tenho medo do Ele Excel. não gosta muito, mas ele me responde. Às vezes O a gente cara- tem conversas e eu falo, quem vai responder Mas isso ele é o importante. Excel. Eu sempre falo, às vezes, não sou eu que vou te dizer, o Excel vai te Mas responder. alguém tem que gostar dele, Cara, né? eu respeito até um certo medo da pessoa que domina o Excel, da mesma forma que eu também respeito, tenho um certo medo do cara que chega numa reunião contigo e tira uma HP do bolso e bota. Eu penso, aqui me ralei. Ou senão eu já penso, vou perder, essa eu vou perder. O cara começa a me fazer negócio de negócio, né? Ele, não, mas aqui eu vou te mostrar. Eu digo, não, já perdi, essa eu Não, o perdi. cara mete uma fórmula invertida ali na HP, ali, não sei o que. E às vezes o empreendedor da gastronomia ele tem, né? Tem essa competência, mas em alguns casos ele busca isso, seja na família, né? Seja alguém que complemente essa característica que ele não tem, né? Alguém vai ficar na cozinha, o outro vai tomar conta das finanças, né? E normalmente as sociedades, né, bem-sucedidas na gastronomia têm esse perfil, né? Um mais perfil de gestor, de negócio e o outro que vai mais tocar a operação, né? No mercado americano isso é muito comum, né? Tem um cara que é investidor de restaurante, né? exatamente. Então ele vê um chefe se destacando, ele vai lá que e faz a aqui ainda proposta. é muito pequeno, né? Se a gente for até um bom assunto desse mercado, que agora no Brasil a gente está começando a ver alguns cases já existem, mas ainda assim é muito pequeno. Não, tem até frente alguns fundos de alguns fundos que já- investimento Exato. que eles percorrem basicamente oportunidades de bares e restaurantes. Mas ainda é muito pequeno, né? Frente ao tamanho do mercado. Total, exatamente. Vai ter uma panela de pressão ou não vai ter? Nós vamos pular. Não. Eu substituí a panela de pressão porque eu quero terminar o nosso papo aqui, que aliás renderia muito tempo, com uma mensagem positiva. Não que a panela de pressão não seja divertido, mas eu acho que o tom de reconstrução que a gente está vivendo, ele é um pouquinho diferente. Então... Cada um conta uma piada. Vai. Tipo, Tem aquela do... Sabe aquela do... Não é necessariamente isso, mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, porque no fim das contas, assim, a gente vai ficar bem. Demora. Toda reconstrução ela é um pouco dolorosa, a gente sabe disso. A gente não queria estar reconstruindo nada, a gente queria estar surfando aquela onda de pujança que estava acontecendo pré-enchente, mas infelizmente o destino quis diferente. A gente, né? Tem uma frase que diz que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Exatamente, essa é a prova máxima, né? Então, que vocês deixem uma mensagem para todos os empreendedores, eles sabem que podem contar com o Sebrae, existem planos agora emergenciais, mas planos, ações constantes. Então, por favor, uma mensagem otimista para quem está nos assistindo agora. E para quem não é daqui, a minha mensagem, o meu pedido é que consuma produtos gaúchos, que se puder nos visitar, nos visite. A gente sabe que a nossa logística não está ideal, é um pouquinho difícil, mas vale a pena. A Serra Gaúcha está aqui do nosso lado, é linda, está recebendo todo mundo com muitos benefícios. Porto Alegre também está ficando de pé. Tem outras regiões que não foram afetadas e que também precisam do apoio do turismo. A região de Cambará do Sul, que não foi afetada necessariamente pelas chuvas, mas o estado inteiro foi, porque ainda aqueles que não, vamos colocar assim, não se molharam, foram afetados porque tudo parou. A gente congelou por um tempo e os boletos continuaram vindo. Eles não congelaram. Então a gente precisa muito do apoio de todo mundo. Eu acho que... isso talvez tenha feito que a gente tenha cada vez ainda mais orgulho da nossa galera, né? Do nosso povo, seja o gaúcho por nascimento, de identidade registrado aqui, seja as pessoas que optaram por ser gaúcho, né? Por morar aqui. A gente viu como juntos a gente se reconstrói. E passou a ter... E o gaúcho, que já era um povo super bairrista, passou a ter agora uma autorização expressa do mundo inteiro por bater no peito e ter ainda mais orgulho de ser quem a gente é, sabe? E o que a gente tem aqui realmente é muito bonito, é único, é uma terra abençoada. Eu ouvi esses dias um podcast fantástico, que é o Nós na História, do Potter, do Arthur e do Peninha. E o Peninha contando a história do Rio Grande do Sul. Cara, a gente é um milagre, velho. A gente é um milagre. A gente não era pra estar aqui, a gente era pra ser um pedaço daqui, um pedaço de lá. Os caras, quando vieram nos descobrir, passaram reto de Laguna até a entrada da Lagoa dos Patos lá e disse assim, meu, não tem como entrar aqui.
Porque é uma linha reta, não tem uma enseadinha pra gente parar. E aí, quando o cara embicou na Lagoa dos Patos, o cara disse assim, credo, mas não vou. O quê? Essa lagoa Exatamente aqui... assim. Não, por isso que se chama Rio Grande do Sul, porque até então era Rio Grande de São Pedro do Sul, o nome do Rio Grande do Sul. E aí o cara olhou e disse que esse Rio Grande aqui é o Rio Grande do Sul do mundo, né? E os caras saíram daqui e seguiram navegando um pouquinho mais até o Uruguai e os caras bateram na Isla Gorrite. E aí, então, olha só, o cara, pô, eu me livrei de uma roubada, eu não entrei naquele buraco ali que é a Lagoa dos Patos. E eu segui um pouquinho adiante e me peixei lá depois, cara. Gorrite. E aí os caras, não, nós vamos descobrir aquele troço agora, ver o que tem lá. E aí os caras descobriram caminhando. Os caras vieram, do litoral de São Paulo até os campos de cima da serra caminhando, os tropeiros, os bandeirantes, né? Então a gente é um milagre, cara, da natureza. E a gente foi conhecido e descoberto justamente por aquilo que agora nos redescobriram, né? A água, né? Aquilo que é o bem maior. E talvez fique aqui uma reflexão, isso tudo aconteceu porque a gente talvez não esteja cuidando corretamente do que é nosso. E grande parte disso é um pouco culpa nossa, do ser humano, mas também é o momento da gente bater no peito e dizer assim, cara, mas olha só, tanta gente, a água que é um problema, a escassez da água que é um problema, nós temos aqui em excesso. Então é um lugar abençoado, maravilhoso, é um milagre a gente estar aqui, porque a gente poderia se chamar qualquer outra coisa, poderia ser um povo completamente diferente, poderia estar... Falando espanhol. E a gente tá aqui agora falando sobre isso, que vai ficar marcado nas páginas da história. Os nossos filhos, nossos netos vão estudar os dias que a gente viveu, e tomara que quando eles estudem o que a gente viveu, tomara que eles estejam vivendo um Rio Grande do Sul maravilhoso. Muito que bem, bela mensagem. Imaginava menos do que tu entregou. Então o bom de não ter expectativa é isso. Surpreender-se, querida. Arrasou. Primeiro agradecer o convite, estar aqui com vocês pela aula, né, de gastronomia, de história, jornalismo, um mix, né, dessa aula, sempre aprendendo com vocês, muito legal. E eu queria deixar uma mensagem, eu vou citar 5 empreendedores que eu tive recentemente em contato, né, e citando esses 5, me comunico aí com os mais de 160 mil pequenas empresas que foram atingidas diretamente, né? Mas esses são empresários aí que eu tenho conversado direto com eles. Um deles é o Luiz, que eu conheci há pouco, né? Mas já fiquei... já considero pacas. Considero, né? Bastante, assim, e vamos ajudar ele, sem dúvida, né? Precisa dessa ajuda. Luiz do Griot, o Cleiton, da pizzaria Los Caputos, lá do bairro Matias Velho, em Canoas, né? Ontem o Léo, que é da Cia do Temaki, que é diretor da Brasel também, que são grandes parceiros nossos, esteve lá no Cleiton, visitando ele, né? Viu o vídeo, falei com o Cleiton. Pizzaria chamada Caputo, o cara sabe o que faz, né? Cara? Porque ele tem que, porque Caputo que quem faz pizza sabe o que significa esse nome. É isso aí. E ele vai reerguer, né? Um cara que, como todo o bairro lá, mas tinha praticamente todo o bairro, né? Foi bem afetado. A casa dele, a pizzaria delivery, né? Que é o sustento da família, né? Tá extremamente impactado, e a gente juntando parceiros aí de todas as formas para ajudar o Cleiton nessa retomada. O João Peter também, lá de São Leopoldo, né? Que é um cara ícone ali no bairro dele, em São Leopoldo. Foi o primeiro restaurante ali na região. Ele tem a pizzaria há mais de 10 anos também. Estava com a água no teto, né, passando de barco. E ele conseguiu agora, no final de semana passado, reabrir a pizzaria depois de muita ajuda de toda a comunidade na limpeza, né? Então é um cara que também tem uma história fantástica de empreendedorismo, vendeu melancia na praia, sacolé, enfim, e há 10 anos tem essa pizzaria que é referência no bairro, que influenciou outros empreendedores, né? Abriu uma barbearia ali no bairro em função do que viu que a pizzaria dele era legal, uma hamburgueria na frente, né? Então teve toda uma corrente de empreendedorismo positivo a partir do negócio dele, né? Um cara que
que é referência lá na região. O Caio, né, do Forbeer, aí, que a gente esteve visitando também, por ser um dos primeiros ali no Quarto Distrito e por representar o polo cervejeiro de Porto Alegre, e também o nosso mercado público, né? Deixa um abraço aí para o João do Gambrinos, que ainda não reabriu, mas o mercado público já retomou algumas operações, mas como é o restaurante mais antigo do estado, a gente está nessa torcida aí que... E um dos mais antigos em funcionamento do Brasil, né? Exato, entre os 5, né, do Brasil, se eu não me engano. Grande João. E uma frase legal para amarrar, que é uma frase do Caio, do Forbeer, que tem inclusive um luminoso lá no Forbeer com esses dizeres, que eles estão até adaptando agora. Tá escrito lá no Forbeer: se você construir, eles virão. E ele adaptou para agora ele vai botar: se você reconstruir, eles virão. Muito bonito, muito legal. Gente, muito obrigada pelo papo, na torcida para que tudo volte ao normal. Até tu voltasse. Até eu voltei. Essa história dá um podcast todinho. Esse dá um podcast todinho. Que as coisas voltem ao normal, se é que o normal existe, né? O mais breve possível. Um beijo grande pras minhas Gu do conteúdo, que são únicas, são maravilhosas. Estão voando, vivendo grande fase, Alson. Nossos queridos técnicos maravilhosos, grandes leitores do som. O nosso maravilhoso diretor, Farelo. Claudinho Farelo, veríssimo, do Dá Uma Olhada. E, claro, Roger e todo o time do Sebrae. Muito obrigado. Voltem sempre aqui. É nosso. E um grande abraço para você, querido ouvinte e telespectador. E hater. E hater. E todo mundo que nos acompanha aqui. Nos vemos no próximo Foodcast ou em alguma outra iniciativa de Destemperados, porque elas são muitas. É verdade. Os haters que ouviram esse episódio deixaram de ser hater, porque é impossível a pessoa não gostar da gente depois de falar tanta coisa legal. Ou eles aumentaram a terapia em 3 vezes por semana. Os caras estão muito bem. Não, ficaram mal. Ficaram mal de cabeça, né? Sofrenildo. Beijo, gente. Um beijo. Tchau.